Meus amados irmãos, abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Nós vamos ler dos versículos 25, os versículos 25 a 32. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 25 a 32. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Amém. Como você vê os judeus na história da humanidade? Esse povo tão destacado nos noticiários, sempre de forma controversa. Agora mesmo nós temos nos noticiários, nós temos acesso às notícias informando sobre a guerra de Israel contra o Hamas, o mundo inteiro falando a respeito, Israel sempre lembrado em diversas ocasiões com relação às invenções mais significativas do mundo. Enfim, irmãos, Israel sempre observado pelo mundo todo. Como você vê os planos de Deus para Israel? Afinal de contas, a nação de Israel é mencionada na Bíblia constantemente. Ela é mencionada extensivamente no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Segundo a nossa teologia, Israel é a igreja de Deus no Antigo Testamento, e como destaca o apóstolo Paulo no capítulo 9, dessa mesma carta, versículos 4 e 5, são israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele dedica 3 capítulos para falar sobre Israel. E nós temos visto aqui nesse capítulo 11 que a rejeição do povo de Israel não é total, não é final. E Paulo tem nos mostrado que o tropeço do povo de Israel por não ter aceitado Jesus como Cristo, como Salvador, trouxe a salvação para os gentios, a bênção de sermos enxertados nesta árvore bendita. Como eu tenho falado aqui insistentemente, nós estamos aqui hoje porque nos planos eternos de Deus, Israel rejeitou o Messias e o Evangelho voltou-se para os gentios, e hoje
fomos alcançados por este plano eterno de Deus, e bendito seja o nome de Deus por isso. Nós vimos também, irmãos, que Paulo nos traz um alerta. Ele nos traz um alerta, muito cuidado. Ele faz uma exortação à igreja visível de Deus, esta instituição da qual nós fazemos parte, e ele diz: muito cuidado, pois se os galhos naturais, aquele povo escolhido por Deus na antiga dispensação, aquele povo foi arrancado dessa árvore, muito cuidado para não sermos orgulhosos, pois esses galhos enxertados, beneficiados por causa da rejeição dos judeus, eles podem ser arrancados. Vejam aí no versículo 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. O texto ainda nos mostra, irmãos, que os galhos naturais, os judeus, eles podem ser reenxertados, desde que não permaneçam na incredulidade. Veja o versículo 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. E agora, irmãos, os versículos, a partir do versículo 25, e aqui vamos considerar esses versículos 25 a 27, é como se Paulo, ele abrisse o jogo aqui dizendo que tudo aponta para essa obra de reenxerto dos judeus. Nessa árvore não há nenhuma impossibilidade para Deus fazer isso, nenhuma dificuldade para Deus fazer essa obra. Vejam aí no versículo 25, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, há um período desse endurecimento. O que Paulo está dizendo é que há um período desse endurecimento. Esse endurecimento vai acabar. Não ignorem esse mistério, e é sobre esse mistério que o apóstolo Paulo passa a falar agora. E quando Paulo fala aqui de mistério, irmãos, não é aquela coisa que muitas vezes entendemos como algo oculto, algo escondido, que ninguém sabe o que é. Não, irmãos, Paulo está falando aqui, e quando ele fala em mistério, indica algo que era sombra no Antigo Testamento e agora é revelado no Novo Testamento, ou algo que, pela razão humana, não poderia ser conhecido, pela capacidade humana, não poderia ser conhecido, a não ser que Deus mesmo revele. Alguma coisa que está oculta, porque as pessoas não poderiam entender por si mesmas, mas Deus, ele descortina, Deus, ele esclarece, Deus traz à tona, para que tenhamos conhecimento. Então, irmãos, que mistério é esse? Qual é o assunto destacado aqui pelo apóstolo Paulo? O assunto é o futuro de Israel, que esse endurecimento do povo de Israel não é definitivo, não é final. E é importante ressaltar aqui, irmãos, que nós estamos diante de um texto que nunca houve consenso em relação à sua interpretação. Não houve consenso entre os pais da igreja, não houve consenso na reforma protestante, e não há consenso entre os estudiosos contemporâneos. Mas qual é a explicação aqui para esse mistério, irmãos? O mistério, como eu disse, é que o endurecimento dos judeus é em parte,
E isso significa que não foram todos os judeus que foram endurecidos. Há um grupo pequeno, é verdade, um grupo muito pequeno de judeus que crê. Um número pequeno do qual faz parte o apóstolo Paulo, como ele já destacou aqui no início do capítulo. Pedro e outros do grupo dos remanescentes fiéis. Aquilo que o apóstolo Paulo chama aqui dos remanescentes fiéis. Esse endurecimento também não é para sempre, mas durará um tempo. Deus não desistiu completamente dos judeus. E como Paulo responde em várias perguntas que ele mesmo elaborou, mas haverá um tempo em que Deus se voltará para os judeus em graça e misericórdia. E quando será isso, irmãos? Quando será isso? Ele destaca aqui no versículo 25. Até que tenha entrado a plenitude dos gentios. O que é a plenitude dos gentios, irmãos? Você sabe quem são os gentios? Somos nós, os não-judeus, agentes, como a nação de Israel se referia, agentes. Goim, né, no hebraico, e através do Yiddish, a palavra ela foi adotada para demais línguas também para significar gentio. E muitas vezes é falada essa palavra no sentido pejorativo. E quando Paulo diz, irmãos, que a plenitude dos gentios vai entrar, ele está dizendo que vai chegar um momento em que aquele número de gentios salvos, eleitos, vai se completar. Um momento em que todos os eleitos de todas as nações estarão convertidos, o número de eleitos gentios se completará. Porque enquanto os judeus estão endurecidos, os gentios, eles estão ouvindo a palavra, eles estão ouvindo o evangelho, eles estão sendo convertidos, e quando se completar esse número, então Deus vai se voltar para os judeus novamente. E o que é que vai acontecer, irmãos, segundo o apóstolo Paulo? Está aí no versículo 26. E assim todo Israel será salvo. O assim aqui significa depois dessa plenitude dos gentios. Depois de se completar esse número de gentios convertidos, então todo Israel será salvo. Israel aqui, irmãos, são os judeus mesmo, a nação judaica, a nação de Israel, porque algumas pessoas, tentando evitar essa dificuldade aparente aqui, eles dizem que Israel é o Israel espiritual, judeus e gentios. Só que aqui no capítulo 11, toda vez que Paulo se refere a Israel, ele se refere à nação de Israel, ao povo étnico. Então não faz sentido aqui espiritualizar o termo Israel. Israel aqui, irmãos, se refere àquela geração de judeus que estará viva quando o número de gentios eleitos se completar. Então Deus se voltará para eles e eles se converterão a Cristo. Eles se converterão a Cristo, se todos, mas pelo menos um grande número deles, talvez a grande maioria do povo de Israel. E é isso que significa aqui, irmãos, a expressão todo Israel será salvo. O que esse texto não nos autoriza, irmãos, e é importante frisar, é aquilo que os dispensacionalistas afirmam, que haverá uma restauração de todas as coisas que Israel já viveu, como a ocupação da terra física, um reinado davídico terreno, sacrifícios,
cerimoniais. Isso nós não aceitamos. A restauração de Israel, irmãos, é preciso deixar muito claro, nós entendemos como a aceitação a Cristo, conversão ao Messias, Israel ingressando no cristianismo e confessando a Cristo como único e suficiente Salvador. E Paulo, fundamentado aqui na palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai nos trazer textos do Antigo Testamento que afirmam essa obra de Deus na vida dos judeus. Se o tropeção temporário de Israel foi predito profeticamente, então também o foi a sua restauração. Por isso, Isaías 59, 20, Jeremias 31, 33, são citados aqui pelo apóstolo Paulo com este fim, quando ele diz, como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Nos versículos 28 e 29, irmãos, temos aqui versículos que afirmam a imutabilidade dos propósitos de Deus. Os planos eternos de Deus são irrevogáveis. É por isso que Paulo diz aí, quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Ou seja, os judeus agora não dão ouvidos ao Evangelho. Eles são inimigos. O Evangelho, como eu disse, está sendo aplicado agora no coração dos gentios, eles estão sendo convertidos, mas ele continua aqui. Mas, quanto à eleição, os judeus, eles são amados por causa dos patriarcas. Eles são inimigos do Evangelho, irmãos, por enquanto. Mas eles continuam sendo assistidos pela graça de Deus, preservados, são amados por Deus por causa de Abraão, Isaque e Jacó, essa relação de Deus com os patriarcas, essa relação de amor, esse amor que se estende de geração em geração. Sabe por quê, irmãos? Paulo responde aí no versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O plano eterno de Deus não muda, irmãos. A vontade de Deus não muda conforme as circunstâncias. O propósito de Deus é eterno. Deus continua cuidando da descendência de Abraão. Os decretos de Deus são irrevogáveis. E aí chegamos então, irmãos, aos versículos finais, versículos 30 a 32. E esses últimos versículos, aqueles são versículos preciosos, irmãos. Esses versículos expõem aqui o segredo do propósito de Deus na história da redenção. Irmãos, Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Criou o universo. Criou todas as coisas para o louvor da sua glória, mas nós sabemos que o homem caiu, o pecado entrou no mundo, o pecado, a queda, irmãos, foi algo terrível para a humanidade, mas, irmãos, os propósitos de Deus são eternos, e assim Deus que não foi pego de surpresa, como eu já disse aqui, Deus não tem plano B, Ele já tinha um plano de salvação eterna em Cristo Jesus. E essa obra tem um fim, irmãos. E o fim não é nem a salvação do homem, irmãos. O fim de todas as coisas é para que tudo seja para o louvor e a glória de Deus. Para que todos exaltem, para que todos glorifiquem o nome de Deus. Apenas Deus, irmãos, merece a honra, a glória e o louvor.
Deus, ele fez essa obra de redenção, mesmo sem ninguém merecer. Para quê, irmãos? Está aí, Paulo responde mais uma vez: para manifestar a sua misericórdia, para que nem gentil nem judeu pudesse dizer: olha, isso é mérito meu, isso é mérito meu. Nenhum deles pode dizer isso. Nenhum nem outro é salvo por obras da lei, nem por filosofia humana, nem por alguma coisa, mas é exclusivamente pela misericórdia de Deus. Vejam aí no versículo 32, porque Deus encerrou todos, judeus e gentios, encerrou todos na desobediência. E encerrar aqui, irmão, significa trancar numa cela de condenação. A fim de quê, irmãos? A fim de mostrar a sua misericórdia a todos. A fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Muito bem, irmãos, quais são as lições que nós podemos tirar aqui? Algumas aplicações aqui para a nossa vida. A primeira, irmãos, é que Deus revela a sua palavra, revela na sua palavra aquilo que realmente precisamos como povo de Deus, como igreja. Os mistérios são revelados na palavra de Deus, irmãos. Digo isso porque os irmãos sabem que essa expressão mistério, ela tem sido utilizada muitas vezes e por muitas igrejas para descrever uma espécie de conhecimento oculto, um tipo de revelação especial que somente algumas pessoas, supostamente mais espirituais do que as outras, têm. Aquilo que muitos chamam de novas revelações. Essa palavra também é utilizada para falar de uma espécie de um poder, de uma manifestação gloriosa, algo como se fosse um tipo de unção, uma espécie de dom especial que alguém especial recebeu. Meus irmãos, o mistério revelado por Deus está na Bíblia, está na palavra. E se você quiser conhecê-lo, se você quiser conhecer esses mistérios, você precisa se debruçar sobre a Bíblia. Você precisa conhecer a Bíblia, se dedicar à leitura da palavra, orar e pedir que Deus retire as escamas dos seus olhos, que Ele lhe dê esclarecimento necessário. Ore para que Deus dê iluminação para que você possa entender. E ao mesmo tempo, você precisa se esforçar, dedicar tempo, procurar conhecer a palavra de Deus. Essas manifestações, irmãos, que se utilizam dessa palavra é uma invencionice que está na mente de alguma pessoa que se julga mais espiritual que as outras, se julga muitas vezes um profeta, e você deve rejeitar qualquer tipo de ensinamento que aponte para a ideia de que a palavra de Deus não é suficiente, que é necessário algo mais que as Escrituras, de que você deve procurar outras coisas que não estão nas Escrituras. Essas pessoas, irmãos, que trazem novas revelações, mistérios e adivinhações, ou elas são mentirosas, ou elas são enganadas pelo seu próprio coração, ou elas foram enfeitiçadas pelo sistema que vai contra a palavra de Deus. Tudo que Deus quer que você saiba, todo o mistério que está revelado nas Escrituras, como eu disse, se você quiser conhecer esses mistérios, você deve se debruçar no estudo da Bíblia. Peça iluminação e clame para que Deus te dê esse poder
para conhecer as verdades maravilhosas da palavra de Deus. E assim, você estará vacinado contra essas invencionices que fazem tanto sucesso em determinados lugares. Outra aplicação, irmãos, que nós podemos trazer para a nossa vida é que a salvação ocorre pela misericórdia de Deus. Lembremos sempre disso, irmãos. A salvação, ela ocorre pela misericórdia de Deus. E você que ainda não crê em Cristo Jesus, eu quero me dirigir a você que não é crente. Você precisa saber disso. Você precisa saber disso. Você precisa saber que é pela misericórdia de Deus que as pessoas são salvas. E porque você precisa saber disso, você não é porque você é uma pessoa boa, não é porque você é uma pessoa ética, não é porque você é um bom cidadão. Salvação não tem nada a ver com isso. Salvação não tem nada a ver com isso. Você acabou de ler aqui comigo o apóstolo Paulo dizendo que todas as pessoas, judeus e gentios, elas foram trancafiadas numa cela de condenação. Todos já foram julgados, todos já foram trancados na cela da condenação, só aguardando o momento em que as penas eternas serão executadas na vida das pessoas. Essa é a situação, essa é a sua situação se você não é convertido a Cristo. Mesmo que você seja uma pessoa boa, mesmo que você seja uma pessoa conhecida como alguém justo, alguém coerente, alguém caridoso, que ajuda as pessoas com as suas doações, com a sua caridade, mesmo que você seja assim. Paulo está dizendo que todos estão nessa situação, judeus e gentios. Os bandidos estão nessa situação. As pessoas éticas também estão nessa situação. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram. Então, se você deseja ser salvo, pare de confiar em você, em suas obras. Você já está condenado. E confie na misericórdia de Deus. Você sabia que a palavra misericórdia é uma palavra que vem da mesma raiz do termo miséria? Miséria. Eu sei que para nós brasileiros é uma palavra meio estranha. Miséria é uma palavra muito forte, muito grosseira, beira a um palavrão. Mas no sentido bíblico, irmãos, é você reconhecer a sua completa miserabilidade, a sua inadequação. É você perceber que você não tem condições de ser salvo, que você é completamente pecador. Paulo está dizendo que a salvação ocorre para pessoas que, sem ousar levantar os olhos ao céu, bate no peito e diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. É você curvando o seu joelho e dizendo: Deus, eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho a minha vida, eu não tenho condições de fazer boas obras, nada pode comprar a salvação, porque eu já estou condenado, eu já estou trancafiado na cela da condenação. A única coisa que resta é clamar pela misericórdia de Deus. Lembra daquele ladrão na cruz? Essa é uma boa ilustração aqui
ilustra bem essa situação, porque aquele homem, ele estava recebendo a justa pena pelos seus pecados. Cumprindo a pena, ele estava trancafiado na cela da condenação, ele estava trancafiado na antessala do inferno. E o que aconteceu, irmãos? Ele clamou pela misericórdia de Deus. Senhor, lembra-te de mim. E Jesus o salvou. Irmãos, a salvação, ela continua sendo do mesmo jeito. Você precisa se notar como um perdido, se notar como alguém longe de Deus. Isso já é obra do Espírito Santo trabalhando no seu coração. E a partir do momento em que você se reconhecer na situação de perdido, alguém completamente perdido, alguém que está debaixo da ira de Deus, você vai clamar pela misericórdia. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Senhor, usa de misericórdia para com a minha vida. E Deus virá ao seu encontro, porque a palavra de Deus diz que Ele nunca despreza um coração contrito. Se você hoje sente o peso dos seus pecados, você sente que está trancafiado na cela da condenação, esperando apenas um momento da pena eterna, você pode agora mesmo, dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim e me salva. Atente para o que eu vou falar agora. O caminho para a salvação é Jesus Cristo. O caminho para a salvação é Jesus Cristo. Clame a Ele, se prostre diante dEle, assuma a sua fraqueza e pecado, e você receberá a salvação. E última lição, irmãos, para as nossas vidas, é que nós, irmãos, devemos glorificar a Deus depois de aprender esse plano eterno de salvação. Nós vamos ver na próxima oportunidade que é isso que Paulo faz aqui, irmãos. Paulo, a partir do versículo 33, depois de meditar nas grandezas de Deus, depois de meditar nesse plano eterno de Deus, Deus se revelando de forma tão clara, mas Israel, ele rejeita o Messias. Deus então abre as portas para os gentios, desperta os ciúmes aos judeus. Depois vem o tempo da plenitude dos gentios, e então Deus se volta cheio de misericórdia para Israel. E o apóstolo Paulo, irmãos, depois de ponderar sobre tudo isso, ele diz no versículo 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ele passa então a louvar a Deus. Senhor, que mente, Senhor, que sabedoria, que Deus grandioso é o Senhor. Só o Senhor tem uma mente fantástica, uma mente sábia, uma mente eterna, uma mente poderosa, uma mente santa, que governa sobre todas as coisas. Somente uma mente assim poderia elaborar um plano tão belo, um plano tão cheio de nuances, tão belo, tão cheio de idas e vindas. E nós, irmãos, quando conhecemos os planos de Deus, só nos resta glorificá-lo, cantar músicas a Deus. Só nos resta
cair de joelhos em adoração. Você tem que louvar a Deus. Você tem que louvar a Deus porque você faz parte dessa história. Você faz parte desse grupo aqui que Paulo chama da plenitude dos gentios. Você já passou pela porta estreita. Você já está contado entre os eleitos de Deus. Por isso o caminho é louvar a Deus. Faça isso hoje. Agradeça, louve e viva com expectativas. Ó Senhor, eu não vejo a hora que isso aconteça. Eu não vejo a hora que ocorra a plenitude dos gentios, o último irmão nosso atravessando a porta da salvação. Saber, irmãos, que os planos de Deus estão sendo cumpridos nos traz expectativas, nos faz deslumbrar da obra de Deus, trabalhando na vida das pessoas, transformando vida, ressuscitando mortos, irmãos. É por isso que nós devemos viver nessa expectativa santa no coração, pregando o Evangelho, falando de Cristo às pessoas, uma expectativa santa e agradável a Deus. Vejam, irmãos, quantas coisas gloriosas estão acontecendo por causa da obra de Cristo na cruz. Pessoas sendo convertidas, pessoas entrando nesse grupo da plenitude dos gentios. E isso nos traz motivação, isso nos traz ânimo, irmãos. Você que está atribulado, você que está desanimado, você que está se sentindo fraco, você que está sem forças para levantar. Essas passagens, elas foram escritas para animar você. Elas foram escritas para animar você, para levantar o seu ânimo espiritual, para revitalizar a sua fé. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. É assim que nós devemos viver, irmãos. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, que o nosso coração, meus irmãos, nessa manhã, seja conduzido ao louvor. Que nós nos alegremos por fazer parte desse plano eterno de Deus, esse plano de salvação, essa história tão bela, a história da redenção. E que vivamos essas expectativas, irmãos, todos os dias, sejamos animados por esta palavra bendita, que nos alegremos por fazermos parte desse plano eterno, essa história maravilhosa de salvação em Cristo Jesus. A Ele, pois, a glória, o louvor. Amém.